Operação contra frigoríficos prende 37 e descobre até carne podre à venda. Então, essa foi uma das notícias mais comentadas dessas últimas semanas, né? Operação Carne Fraca. Se você ainda não está por dentro dessa operação, vamos ver o que é a Operação Carne Fraca, olhando no slide. Uma operação, então, deflagrada pela Polícia Federal, que apontou grandes marcas do ramo, como a JBS, que é dona aí da Seara, Friboi, Vigor, e BRF, da Sadia e Perdigão, como marcas que adulteravam a carne vendida no mercado interno e externo. Elas teriam alterado a data de vencimento, utilizado produtos químicos cancerígenos e comercializado a carne estragada. Muito sério isso, né? Porque aí a gente fica se perguntando, né? E essa carne não é só a carne bovina, também se refere aos frangos e todos os produtos que provêm da carne, né? Por exemplo, o presunto, salsicha, linguiça. A gente fica pensando, né? Será que eu já comi carne podre? Será que eu já comi essas carnes nessas condições e não fiquei sabendo? Eu acredito que sim, eu acho difícil a gente fugir, porque mesmo se você falar, mas eu não compro carne dessas marcas, mas às vezes você vai no restaurante, você come e nem tá sabendo de qual marca que é. Eu acho então muito provável a gente já ter comido alguma dessas carnes. Como é que essa operação foi descoberta, né? Foi a recusa de um dos agentes em participar do esquema que levou à operação. Como assim? Calma. Porque os agentes do governo também são acusados de liberar a venda dessas carnes em troca de propina, né? Então a gente tem duas situações nessa operação carne fraca. A primeira, qual é? A primeira é que esses grandes frigoríficos estavam vendendo a carne vencida e a carne adulterada para o mercado interno, quer dizer, dentro do Brasil, e o mercado externo, fora do Brasil. E a outra situação qual é? Que para essa carne ser vendida, elas precisam ser liberadas, né? Precisa ir alguém lá e falar, não, essa carne tá ok, ela pode ser liberada. E justamente essas pessoas que são ligadas ao governo, né, que seriam os fiscais, estavam recebendo propina para liberar essas carnes. Ou seja, eles sabiam que essas carnes estavam adulteradas e estavam liberando a venda. Então, nós temos duas situações aí distintas, só que as duas situações comprometedoras, as duas situações que não deveriam ocorrer. Então, um desses fiscais se recusou a participar do esquema e denunciou. E o Michel Temer, coloquei aí, ele disse, a nossa carne é forte. No próximo slide, olha aí o Michel Temer numa churrascaria em Brasília, comendo carne, mostrando que ele come carne. Deve ser uma churrascaria chiquérrima e que às vezes a carne nem é brasileira, né? Inclusive fizeram uma montagem com essa foto do Michel Temer comendo o papelão, né? Porque foi tirada uma foto, né, de uma carne sendo coberta com um papelão. E o Michel Temer defendendo a nossa carne, né, falando que a carne é forte. Inclusive, Michel Temer esteve em Rio Preto, onde eu moro. Ele veio inaugurar umas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Foram 1.300 casas. E eu fui cobrir o evento, né? E o Michel Temer, o discurso dele, ele comentou sobre as casas. E eu acho que foi no dia 30. Acho que foi no dia 20 de alguma coisa de março. E lá no discurso do Michel Temer, para as 1.300 famílias que estavam lá para receber as casas e a imprensa e todos os outros convidados, lá estava o discurso do Michel Temer. A nossa carne não é fraca, a nossa carne é forte. Dentre outras coisas, né, que ele também falou, uma delas, claro, a crise, que a nossa economia já está em recuperação. Mas, enfim, queria comentar um pouquinho das repercussões que essa história teve, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Por exemplo, a JBS, a empresa envolvida, perda de valor no mercado de 3 bilhões e 400 milhões de reais. A BRF, a outra empresa envolvida, perda no valor do mercado de 2,3 bilhões de reais. New York Times, um dos mais importantes jornais
dos Estados Unidos. O escândalo lança dúvidas sobre a indústria do agronegócio no Brasil, na já afetada economia nacional devido a outros escândalos, né? Outros escândalos de corrupção, inclusive um deles a Lava Jato. O que mais? Acho que a principal repercussão dessa história foi a interrupção da importação da carne por alguns países. E vamos lembrar que o Brasil, ele é um dos principais exportadores de carne do mundo. E a nossa carne, ela é muito boa se comparada com a de outros países. A não ser na Argentina, né, que tem o chorizo bastante famoso. Eu nunca fui para a Argentina, mas eu sei. Agora, se a gente vai na Europa, aí falando especificamente da carne bovina. A carne bovina na Europa, ela é muito, muito ruim. Eu já comentei aqui que eu fiz um intercâmbio na Europa, que eu fiquei na Espanha. E eu não comi carne no período que eu fiquei lá, que foram 6 meses. Eu não comia, eu só comia frango e peixe, porque a carne bovina lá, ela tem um gosto de plástico, ela é muito ruim. Então, não dá para comer carne na Europa. Então, a nossa carne, ela é realmente muito boa, ela é muito saborosa e ela é barata. Porque aí, se você estiver na Europa e quiser comer uma picanha, igual a gente come aqui, ela é muito mais cara do que a gente. E aqui já é cara, né? Lá fora é mais cara ainda. Então, nós somos um dos maiores exportadores do mundo e com a repercussão da Operação Carne Fraca, alguns países suspenderam a compra. Por exemplo, a China, que é o maior comprador de carne bovina brasileira, Egito, Chile, Hong Kong, Coreia do Sul, entre outros, né? Esses países, depois de um tempo, eles já voltaram a comprar a carne, né? Então, foi justamente isso que o Michel Temer falou no discurso dele. A nossa carne não é fraca, a nossa carne é forte, tanto é que os países já voltaram a comprar. Mas até o dia 29 de março, 14 países ainda mantinham a suspensão, outros estão fazendo algumas regras especiais, como a gente não vai comprar das empresas envolvidas, enfim, uma série de regras para eles se prevenirem. E eu acho que tá certo, porque pensa bem, se uma empresa que você compra tá em suspeita de cometer alguma adulteração num produto e que supostamente causa câncer e vender no prazo de validade, você vai comprar? Né? É complicada essa situação, você vai se arriscar? É o que eu falei, provavelmente a gente já comeu essas carnes, mas aí você ir lá e comprar sabendo que aquilo pode acontecer é outra história, né? Então vamos ficar atento porque essa operação ainda vai ter muitos desdobramentos, ainda vai ter muito pano para manga. No próximo slide eu coloquei aí resumidamente o infográfico que o G1 fez. Os números da operação, 1.500 policiais federais envolvidos. Olha só o porte desse esquema. 6 estados mais o Distrito Federal envolvidos, 35 presos até agora e 2 foragidos. E 33 servidores do Ministério da Agricultura afastados. Por quê? Porque eles que têm a responsabilidade, né, de liberar a carne, né, para a venda. 111 buscas contra pessoas, 70 buscas contra empresas e 3 frigoríficos interditados. O BRF produz frango, chester, peru da Perdigão. Pecim Agroindustrial produz salsicha e mortadela. Então, aí a situação tá bem complicada. Vamos ficar atentos para os desdobramentos. Próxima notícia. Eduardo Cunha é condenado a 15 anos de reclusão por 3 crimes na Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro condenou nesta quinta-feira, 30, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a 15 anos e 4 meses de reclusão. É a primeira condenação dele, que já está preso desde 19 de outubro. Atualmente, Cunha está no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Então, já temos a resposta para a questão. Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado por corrupção passiva, por pedido e recebimento de vantagem indevida no contrato de exploração de petróleo em Benin, por 3 crimes de lavagem de dinheiro e 2 crimes de evasão fraudulenta de divisas.
que o Sérgio Moro disse na sentença, né? Só um pedacinho. Condenado recebeu vantagem indevida no exercício do mandato de deputado federal em 2011. A responsabilidade de um parlamentar federal é enorme, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes. Não pode haver ofensa mais grave do que a daquele que trai o mandato parlamentar e a sagrada confiança que o povo nele deposita para obter ganho próprio. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, que também deve ser valorado negativamente. Então, ele está preso, continua preso. E ontem, nós estamos gravando esse vídeo hoje, sábado, dia 8. Ontem, o ministro Edson Fachin rejeitou o pedido de habeas corpus que pede a liberdade do Cunha. Então o Cunha, ele segue preso. Não vou entrar em muitos detalhes porque a gente tem um vídeo falando sobre o Cunha, a trajetória política dele, como é que ele começou, as principais polêmicas, os principais escândalos de corrupção. Então dá para acompanhar tudo isso. A gente tem que saber que ele está preso. E olha, então ele vai de deputado federal a presidente da Câmara dos Deputados para a cadeia, né? Que já é, então, um tanto quanto significativo. Resposta da questão, resposta C. Então, essas foram as questões referentes à parte nacional. Vamos para o vídeo das questões internacionais.